comigo no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 16. Marcos 1, 16. Está escrito assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Agora você vai comigo para Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo 1. Está escrito assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram os barcos, a ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? A gente fez uma leitura um pouco extensa, né? E eu tenho certeza que você já ouviu, já cantou e já esteve em alguns momentos que a pregação foi sobre essa história, sim ou não? Talvez você não sabe, mas o capítulo 1 de Marcos e o capítulo 5 de Lucas narram a mesma história, só que de perspectivas diferentes. Esses mesmos versículos, esses mesmos capítulos estão falando sobre Jesus estar pregando, estar caminhando, como ele sempre fazia, à beira do lago de Genezaré nessa vez. E a Bíblia vai dizer em Marcos capítulo 1 que Jesus vê pescadores que estão lançando as suas redes. E em Lucas capítulo 5, a Bíblia vai falar que Jesus vê pescadores que estão lavando as suas redes. É como se a Bíblia nos mostrasse nessas duas perspectivas que Jesus, ele vê quando eles estão lançando as redes e parece que Jesus fica observando até o momento em que eles desembarcam e começam a lavar as redes. É como se Jesus não só visse, mas Jesus observasse a atitude daqueles pescadores. O que eu consigo entender que acontece nas nossas vidas. Jesus nos vê e muitas vezes ele também observa algumas coisas. A gente está lançando as redes, a gente está fazendo a nossa parte, a gente está agindo de alguma forma e parece que Jesus não está fazendo nada, Deus não está fazendo nada, porque muitas vezes
Jesus observa a nossa perseverança. Muitas vezes Jesus observa a nossa insistência. Jesus observa a gente tentando uma, a gente tentando duas, a gente tentando três. E o que é isso, Karen? É que Jesus não está querendo fazer nada, não. É que Jesus está sondando o seu coração para entender que você ama tanto que você não está desistindo de tentar. Jesus está observando. Eles lançam, até que chega um momento que Jesus vê. Eles saíram do barco e começaram a lavar. O que é isso, cara? Eles desistiram para sempre? Não, eles desistiram naquele dia. Naquele dia eles tentaram e Jesus viu eles tentando. Até que chegou um momento que eles começam a lavar as redes. E lavar as redes, a Bíblia vai ensinar para a gente, a história vai ensinar para a gente que o lavar as redes era como se o pescador estivesse dizendo: hoje o meu trabalho acabou. Hoje o meu esforço foi até aqui. É nessa hora que Jesus se apresenta de verdade. Porque até então Jesus está vendo, está observando. Mas quando eles começam a entender que do jeito deles não vai dar mais, é quando Jesus aparece na história de verdade. Eu não sei se você está entendendo, mas o Senhor me trouxe aqui nessa noite para te dar um conselho, meu irmão. Existirão momentos que a tua perseverança vai atrair a atenção de Jesus e Jesus vai perceber o teu esforço. Mas existirão momentos também em que você vai precisar entender que persistir apenas do nosso jeito não vai dar em nada. Existirão momentos que a gente vai ter que abrir mão do controle. Existirão momentos que a gente vai ter que abrir mão do nosso jeito e falar assim: Jesus, que seja feita a sua vontade. Marcos capítulo 1, quando isso acontece, a Bíblia está apontando para um momento de chamamento. Jesus está indo chamar os seus primeiros discípulos. E a Bíblia vai dizer que eles são pescadores, sim ou não? Sim ou não? Vamos caminhar. A Bíblia vai dizer que eles são pescadores. E a profissão, o ofício do pescador naquela época era um ofício muito comum. Era um ofício muito simples. Mas eu amo que Jesus, ele gosta de investir em coisas simples e comuns para feitos extraordinários. Em pessoas simples e comuns para manifestar movimentos, para manifestar posições sobrenaturais nele. É Jesus pegando uma mãe e fazendo essa mãe refletir a glória dele. É Jesus pegando uma costureira e fazendo essa costureira manifestar a glória dele. É Jesus pegando uma família humilde, uma família simples, e essa família manifestando a glória dele. Deus ama investir nas coisas simples para manifestar coisas extraordinárias. Por isso que ele investe na gente. Se Deus precisasse dos maiores nomes para as coisas, dos maiores templos, das maiores glórias do mundo, Jesus lá no monte, quando ele viu as glórias do mundo, ele tinha falado: é disso que eu preciso. Mas não acontece isso. É Deus mostrando para a gente que ele não precisa de tudo isso. Ele precisa de um simples, que esteja disposto a ouvi-lo chamar e obedecer o que ele falar. Eles estão lavando as redes. E eu não sei, mas talvez você, 2023 para você, foi o ano que você lançou as suas redes. E você entrou em 2024 lavando as suas redes. Falando assim para Deus: Deus, eu não oro mais por isso. Eu não canto mais desse jeito. Eu não me sacrifico mais por isso. Eu não vou mais chorar. Eu não vou mais sangrar por essa causa, em amor a isso. Mas eu vou te dizer, 2024, Jesus está chegando nessa causa. 2024, Jesus está se aproximando do teu barco. Lava as redes, lava, mas só para que elas fiquem mais limpas para a próxima pesca que virá. Lave as redes, lave, mas só para prepará-las para a próxima estação que você vai entrar. Jesus chega na história.
E a Bíblia vai dizer que o pedido de Jesus é: me deixa entrar nesse barco, eu quero pregar aí de dentro. Peraí, mas Pedro acabou de sair do barco. Pedro desembarcou, Jesus embarcou. Pedro está do lado de fora, Jesus agora quer estar do lado de dentro. Então, não é que no barco existia a pessoa errada, é porque no barco ainda não tinha chegado a presença certa. Não é que Pedro era errado em estar no barco, não, é porque Jesus ainda não tinha entrado no barco. Jesus entra no barco e as coisas começam a ser diferentes, porque quando Jesus entra, Jesus também chama quem está fora para entrar de novo. Jesus também chama quem desistiu para tentar de novo. Jesus também chama quem foi embora para voltar mais uma vez. É por isso que ele fala: vamos mais fundo. É como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, você conheceu um nível até aqui, pelo que você sabe, pelo que você conhece, pela sua força, você conheceu um nível, mas agora que eu estou dentro do barco, vamos a um nível mais profundo. Você vai mais além, você vai a uma nova estação. E eu vou dizer para você: o que você conheceu de Deus até hoje não se compara ao que você vai conhecer dele a partir de hoje. Os seus melhores dias em Deus não estão no seu passado, estão adiante de você. As maiores experiências da sua vida em Jesus não estão no seu passado, elas estão a um passo de distância, elas estão adiante de você. É por isso que nós olhamos para trás e nós somos gratos, sim, pelo que vivemos em Deus, mas a expectativa no nosso coração por aquilo que ainda vamos viver, por aquilo que ainda vamos experimentar, por o quão fundo nós iremos outra vez. Por isso, meu irmão, já é terça-feira do dia 12 de 2024, aumenta a sede, o ano está apenas começando, aumenta a tua fome, o ano está apenas começando. Deus é uma fonte inesgotável, e se Ele entrar no teu barco, se prepara, porque o destino é ir mais longe, é ir mais além. Oh, glória! Jesus entra no barco, e agora de dentro do barco, a ordem é: vamos um pouco mais fundo, amém? Vamos um pouco mais fundo. Vamos, Jesus, e o que a gente vai fazer lá? Vocês vão lançar a rede mais uma vez. Mas Pedro e aqueles pescadores já lançaram durante todo o dia. O pescador, naquela época, ele lançava pela sua necessidade. Era preciso pescar para se sustentar, para se alimentar, era preciso pescar. O pescador precisava fazer isso pela sua necessidade, sim ou não? Mas agora é diferente. Eles não vão mais lançar as redes pela necessidade do dia. Eles não vão mais lançar as redes porque precisavam pescar para ter peixe e ir na parte de comércio e ter dinheiro. Não, eles vão lançar as redes agora porque eles têm uma palavra. Uma palavra! E eu quero profetizar sobre a sua vida. Levanta a mão, deixa eu profetizar sobre você. 2024 não é um ano em que você vai se mover pela tua necessidade. Você vai se mover pela palavra que existe sobre a sua vida. Se Deus falou que você vai prosperar, você vai prosperar. Se Deus falou que você vai expandir, você vai expandir. Se Deus falou que você vai crescer, você vai crescer. Se Deus falou que Ele vai fincar as tuas estacas mais fundo, vai acontecer. 2024, eu estou entendendo, é o ano de vivermos as palavras que Deus liberou sobre nós se cumprirem.
E a necessidade, Karen, Ele supre, Ele provê, Ele guarda, Ele cuida. E a palavra, Karen, Ele cumpre, Ele manifesta, Ele traz sua glória sobre nós através de sua palavra. Agora sou eu que estou falando. Lança as redes outra vez. Quando Jesus dá um pedido de obediência, é a hora que as pessoas começam a se separar em dois grupos. Jesus está falando assim: ora mais uma vez. Aí parece que acontece uma guerra dentro da gente, porque a gente olha para, eu já orei, não aconteceu nada. Eu já fiz, não aconteceu nada. Vou de novo. Jesus, vai. Você não vai mais sozinho. Jesus entrou no barco e Jesus te deu uma palavra. Vou te falar. Deus, Ele não se responsabiliza pelas nossas opiniões, pelas nossas ideologias, pelos nossos achismos. Deus, Ele se responsabiliza pela sua palavra. Quando Deus libera uma palavra para nós, três coisas vêm dentro dessa palavra. Fala comigo: provisão. Você obedece a palavra que você recebeu. Você responde a palavra que você recebeu. Você reage à palavra que Deus te deu. É como se o acesso à provisão de Deus se abrisse. É como se o acesso à proteção de Deus se abrisse. Mas muito melhor, é como se o acesso à presença dEle constantemente também se abrisse diante de nós. Junto com a palavra que nós recebemos, vem provisão, proteção e presença. Então temos tudo o que precisamos na palavra que Ele nos deu. Temer por quê, meu irmão? Se quem deu a palavra para você, Ele é chamado de Altíssimo. Porque ninguém chega ao nível dele. Ele é maior do que todas as coisas. Temer porque se o Deus que nós servimos, Ele é chamado de Deus bondoso, misericordioso, amoroso. Temer porque se Ele nos ama tanto que nos guarda. Não. Se temos uma palavra, nós temos tudo o que precisamos. É por isso que Pedro, ele fala assim: sobre a sua palavra nós iremos lançar a rede de novo. Você sabe o restante da história. Depois de lançadas as redes, algo extraordinário acontece. A obediência destrava momentos extraordinários na nossa vida com Deus. A obediência é uma chave para viver coisas sobrenaturais em Deus. Talvez por isso que a obediência custa tanto. Ela custa tudo às vezes. Mas não abra mão disso por nada. Nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa, nenhuma barganha consegue te levar aonde só a obediência real pode te levar. E eu vou te falar uma coisa que pode parecer pesada. Eu não quero te ferir, eu quero te alertar, te ativar para esse tempo. Obediência pela metade não é obediência. Deus não pede metades, Deus pede por inteiro, Deus pede por completo, Deus pede corpo, alma e espírito, Deus pede todos os sentidos do teu corpo, Deus pede tudo, tudo. Não entregue as metades que Ele não pediu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer ainda é melhor do que sacrificar. Quando Ele pede obediência, aí vem isso: mas eu já fiz, já tentei. Mas existe um Espírito que, se ele está vivo dentro de você, ele vai sussurrar: obedece. Entra no processo, caminha na obediência.
obediência. A obediência pode parecer que arranca de você hoje, mas na verdade ela desocupando espaço para suprir e superabundar em você amanhã. Você entrega hoje, mas você não percebeu, é a sua mão se abrindo para receber o que virá amanhã. Vou te dar uma dica, meu irmão. Você está comigo, amém? Não dorme, em nome de Jesus. Vou te dar uma dica que eu estou aprendendo com Deus esses dias. Seja responsável com os processos que Deus colocar a você. Porque o final do processo Deus já planejou. Deus já fez, já existe. Mas o tempo que você vai ficar nesse processo, quem determina é você. Alguns processos na sua vida estão durando mais do que deveriam durar. Por que, Karen? Por causa de Deus? Não, é porque Ele colocou a lição e você está dando voltas e voltas e voltas no mesmo processo, sem abrir os olhos para a lição. Alguns processos estão durando tempos e tempos, você está se desgastando, você está perdendo energia, você está enfraquecendo. Por que, Karen? Deus me colocou nesse processo que não acaba nunca. Deus colocou você nesse processo. Agora os passos dentro desse processo, quem precisa dar é você. Todas as vezes que Deus nos chama à obediência, Ele também está nos chamando a um processo. Você acha que o começo de um processo sempre parece muito bonito? Mas é no processo que se escondem as maiores manifestações de Deus para nós. Você vem com uma atitude de obediência, de desejo e até de renúncia a si mesmo. Quando você fala: Deus, eu vou obedecer, eu vou entrar nessa estação, eu vou entrar nesse propósito. Eu não queria, Deus. Eu queria passar, eu queria pular, eu queria não precisar ir nessa direção. Mas já que o Senhor está falando, o Senhor está pedindo, eu vou. E aí você vai, e quando você menos perceber, menos esperar, os céus estão abertos sobre você nesse processo. A provisão chega nesse processo. A proteção se manifesta nesse processo. E quando você olhar para o lado, você vai ver Ele. E quando você olhar para trás, você vai ver Ele. Quando você olhar para frente, você vai ver Ele. E quando você precisar de socorro nesse processo e olhar para o alto, você também vai ver que Ele está com você. Aí você caminha certo nesse processo. Vai durar apenas o tempo necessário para te fazer crescer para a próxima estação. Você sabe, uma pesca milagrosa acontece. E aqui eu quero ir para uma parte que foi a que mais agarrou meu coração. Eu amo a plenitude das estratégias de Deus. Que eu não sei se você já parou para pensar, mas em vários momentos na Bíblia nós vemos que Deus, Ele coloca cada pessoa em seu devido lugar, cada função em seu devido momento, cada pessoa em sua devida posição. Porque no reino de Deus as coisas são feitas com ordem, as coisas são feitas em posições onde Deus quer que aconteça. Nós vemos que há Moisés, Arão, Aur, que estão no monte orando. É como se fosse uma posição mais escondida, mais anônima. É a intercessão. E aí nós vemos que nesse contexto de Moisés, Arão e Ur, a Bíblia fala que há uma guerra acontecendo. E lá na guerra está Josué.
Nós vemos que quando Jesus vai nascer, existe uma Isabel que já está avançada de idade, sábia em muitas experiências com Deus, e há também uma Maria que é nova, que é jovem, agora também está gerando. É como se o reino de Deus tivesse suas posições bem definidas. E Jesus, ele mostra isso. Marcos capítulo 1, Jesus está chamando os seus discípulos. Jesus vê aqueles que estão lançando as redes. Jesus chama esses. Você concorda comigo que o que lança a rede é aquele que tem força? Sim ou não? Jesus chama aquele que tem força para lançar. São aquelas pessoas que conseguem colocar a cara a tapa no mundo aí. E está tudo bem, porque o que elas querem é fazer o nome de Jesus conhecido. Elas vão na frente, vão nos hospitais, vão nas praças, vão nas faculdades. E a gente olha assim, a gente fala, uau, quão corajosa essa pessoa é. É porque ela foi chamada para a posição daqueles que lançam as redes, daqueles que vão à frente. É uma liderança que vai à frente. Glória a Deus, porque Ele chama quem tem força para lançar. Esses são aqueles da frente da batalha. Ao avanço deles nós avançamos. A coragem deles nos leva a avançar. Mas aí Jesus continua. Um pouco mais adiante viu Jesus alguns que estavam consertando as redes. Então, pera, Karen, o reino de Deus não é só formado de quem vai lá para frente. Não. Jesus, ele chama quem tem força para lançar. Mas Jesus, ele também chama quem tem zelo para consertar. Geralmente quem tem força para lançar tem uma intensidade. Mas geralmente quem tem o zelo para consertar tem uma constância. A alegria de quem lança é ver chegar, sim ou não? A alegria de quem conserta é ver quem chegou permanecer. Quem lança geralmente são os que estão na frente. E quem conserta, cara, eu vou te falar quem é minha consertadora de rede. As pessoas olham assim, às vezes a gente vai em alguns lugares, tem uma certa relevância, estamos na frente, a gente vai e lança as redes, mas quando eu volto para minha casa, dentro da minha casa, quando eu ligo do Espírito Santo para minha mãe, ela é a minha consertadora de rede. Muitas vezes ninguém sabe o rosto dela, mas o céu sabe que ela sempre foi tudo que eu precisei para continuar indo. E eu amo as estratégias de Deus, porque isso faz o reino ser completo. A força de quem vai na frente e o zelo de quem está na retaguarda. A intensidade de quem grita a plenos pulmões e a constância de quem dobra os joelhos e geme e chora. A coragem de quem vai até os confins da terra. Mas também a força de quem está aqui, gemendo, se espremendo, sendo pressionado para cobrir quem foi, para cobrir quem está lá, para interceder, falando: Deus guarda, Deus cuida, capacita. E eu olho para a minha geração de jovens, parece que a gente só quer o lugar que está em destaque. Eu vou falar para você, Deus tem muitos lugares no reino dele para nos posicionar. E se nós entendemos as nossas posições, o reino de Deus avança. O reino de Deus avança. Aí a gente não compete, a gente não compara, a gente não rejeita. Olha lá quem Deus levantou para lançar as redes. Uau! Levanta mesmo, Jesus. Capacita mesmo, Jesus. Eu vou estar aqui, orando, intercedendo, falando: Deus, faz. Eu amo o reino de Deus. Certamente em algum momento, se quem lança a rede tiver sua rede rasgada, ela não pesca mais. Sim ou não?
Redes rasgadas não pescam nada. Certamente em algum momento quem lança a rede vai precisar de quem conserta. E a gente não é diminuído quando nós pedimos ajuda. A gente não é diminuído quando nós reconhecemos que precisamos de alguém que interceda por nós. Eu ouço muito falar que a igreja é um hospital. Você já ouviu isso, sim ou não? É uma UTI, tem a UTI. Vai entrar gente, quase morrendo aqui. E vai ter vida em nome de Jesus. Mas eu vou falar, o hospital também tem a hora da alta. A hora que quem entrou morto vai sair tão vivo que vai trazer outros mortos para terem vida também. Mas você concorda comigo que uma rede parada, consertada, mas parada também não tem utilidade nenhuma? Certamente em algum momento nós que consertamos redes, vamos precisar nos aproximar de quem lança elas. Aí está a dinâmica perfeita do reino. Quem está na frente não ignora quem está na retaguarda, não. Nós precisamos. Nós nos auxiliamos, nós damos as mãos. Aí sim vale a pena falar, ninguém solta a mão de ninguém. É o que minha mãe faz comigo, quando todas as vezes eu preciso sair para ministrar e ela vira para mim e fala assim: vai filha, eu vou estar aqui orando por você. É o que ela faz comigo, quando às vezes eu viajo e falo: mãe, eu quero ir para casa. Eu queria estar no aniversário da senhora, eu queria estar com a família. Ela fala assim: fica filha, Deus tem algo para fazer através de você. O que é isso, cara? Minha mãe consertando a minha rede, mas ao mesmo tempo me impulsionando a lançá-la. Cara, mas eu não prego. Ore. Cara, mas eu não canto. Ore. Josué só venceu algumas batalhas porque os joelhos de Moisés, as mãos de Moisés estavam erguidas. Maria precisava de Isabel. Noemi precisava de Ruth. Elias precisava de Eliseu. Eu preciso de você. Essa é a dinâmica perfeita do reino. Você consegue entender isso, amém? Deus chama quem tem força para lançar, e Ele chama quem tem zelo para consertar. Eu não vejo Jesus chamando quem tem a espada para ferir. Eu não vejo Jesus chamando quem tem a voz para matar. Eu vejo Ele chamando quem vai consertar e quem vai lançar. Aí às vezes a gente olha para quem lança e a gente acha que por ser um lugar de relevância é muito melhor do que o que nós estamos. Vou falar para ti, todo trabalho terá sua recompensa. Toda posição verá a manifestação. Mas acontece que nessa história é o barco de Pedro que se enche, sim ou não? Foi Pedro que lançou, é o barco dele que se enche. Parece que a recompensa foi só para quem lançou. A Bíblia vai dizer: a pesca foi tão milagrosa que foi preciso chamar o barco que estava do lado, o barco que estava perto. O barco que estava perto do de Pedro, qual era? Era o barco daqueles que estavam consertando as redes. Então, peraí, cara. A recompensa que foi para um também chegou para o outro. Ah,
abundância que foi para um, também foi para o outro. Então, não ache que no reino de Deus esses dois lugares são mais relevantes ou menos relevantes por aquilo que se vê. Não! Aquele que lançar a rede vai receber a sua recompensa. E aquele que consertar a rede também vai receber a sua recompensa. Aquele que for nas praças e pregar vai ver a sua recompensa. Aquele que estiver na sua casa com seus filhos de joelhos, ensinando eles a orar, também vai receber a sua recompensa. Aquele que estiver na frente, coordenando todo o evento, vai receber a sua recompensa. Aqueles que estiverem nos bastidores, escondidos, sem ninguém saber o rosto, também receberão as suas recompensas. Mas eu vou falar para você uma coisa que vai diferir a gente. No chamado, Jesus não costuma chamar ninguém que está desocupado. Quando Jesus chama esses pescadores, eles estavam trabalhando. Vou dizer para você, faça o melhor que você pode com tudo que você tem. Dá para fazer o melhor que a gente pode no pouco, sim ou não? Se você consegue ser assim, se prepare, porque quando muito chegar, você também vai continuar fazendo o seu melhor. Que bom será quando o nosso Cristo voltar e não nos encontrar de mãos vazias. Apocalipse 22 diz que ele vem sem demora e com ele está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Não fica parado, não. Eu lembro da minha época de infância. Na igreja que eu congregava, existia um negócio assim chamado harpa cristã. Vocês conhecem? Conhecem? Eu não sou novinha, não. E eu lembro que em alguns cultos se cantava uma canção que falava assim: trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, ocupado quero estar, sim, na vinda do Senhor. É isso. 2024, nós acessaremos coisas incríveis em Deus, porque estaremos posicionados nele. Não vim aqui para falar para você que não vai ter guerra. Vai ter guerra, mas o soldado vai estar diferente. Vai ter guerra, mas a mulherada vai estar diferente. Os jovens vão estar diferentes. Os irmãos vão estar diferentes. O que vai estar diferente, Karen? A gente vai estar bem posicionado nessa guerra. E aí vou te falar, pode vir o que vier, a gente continua de pé. Pode vir o que vier, a gente não desiste tão fácil. 2024, tente mais uma vez. Mas agora, não tenta com a tua visão, com a tua perspectiva rasa, só na tua necessidade. Amplia, expande, aumenta, aprofunda. Tenta com a sua perspectiva, com a sua visão, com os seus olhos na palavra que você recebeu. Você sabe disso. E eu termino aqui. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele falou, já existe.
Ele já está lá. E nós que estamos nos aprontando para quando chegarmos lá. Deus já está pronto. Deus já está pronto. As mãos dele já estão estendidas. A abundância da pesca já existe. A recompensa já existe. Nós que estamos caminhando para lá. Só que o final dessa história parece um pouco triste, mas não é. Porque Jesus vira para os discípulos que estavam lançando as redes, eles falam, e ele chama eles para seguirem, e a Bíblia fala que imediatamente eles abandonam as redes. O que é isso, cara? É porque às vezes aqueles que lançam as redes correm o perigo de começar a confiar nas suas próprias ferramentas. Quando Jesus pede para que eles larguem as coisas e sigam, para que eles sigam, e eles deixam as redes, é como se eles estivessem dizendo: Jesus, nós temos as ferramentas, mas muito melhor do que as nossas ferramentas é estarmos com o Senhor. Jesus chama quem conserta as redes para segui-lo, e a Bíblia vai dizer: quem conserta as redes abandona o barco e abandona as companhias do barco. É porque às vezes quem conserta as redes é tão zeloso que pode cair no perigo de confiar no seu próprio conforto, naquilo que já sabe. Quando eles abandonam os barcos, eles estão dizendo assim: Jesus, a gente até sabe fazer, a gente até tem a habilidade de fazer, mas nós abrimos mão disso para continuar com o Senhor. Quando a pesca milagrosa acontece e Pedro vira e fala assim: Jesus, eu sou um pecador. É quando Pedro reconhece que é um pecador que Jesus abre para Pedro o acesso a uma nova identidade. Quando Jesus fala assim: eu vou fazer você pescador de homens. É como se Jesus estivesse falando assim: Pedro, até aqui você lançou as redes sozinho, mas a partir de agora você vai ser a minha rede. Você vai ser quem eu vou lançar. Você vai ser quem eu vou enviar. A palavra de Deus na nossa boca é a rede lançada, mas nós nas mãos de Deus também somos as redes lançadas. Aí no final, a Bíblia vai dizer: eles deixaram tudo. Tudo o que, cara? As redes vazias? Não, as redes cheias, os barcos cheios. Deixaram tudo e seguiram a Jesus. Só alguém de mente madura consegue entender que não vai perder. Mas foi incrível, foi abundante. Mas o Deus que fez abundante ontem, Ele pode fazer abundante hoje. Ele pode fazer abundante amanhã. O que eu não posso é perder Ele de vista. O que eu não posso é me distanciar da sua presença. Vamos. Anime-se. Meu Deus, cara, e você falando tão calminho assim, minha garganta não está deixando eu falar um pouco mais alto. Eu já falo baixo, com a garganta ruim, então. Mas vou te falar, anime-se. Anime-se. Talvez você entrou 2024 com uma condição surreal de ruim. A gente caminha em um tempo que parece que as nossas condições determinam a conclusão da nossa vida. Vou dizer, se Jesus chegar no barco, se Ele liberar uma palavra, não tem condição que não mude diante dEle. Nossa condição não é nossa conclusão. Vira para o teu irmão e fala isso: a sua condição não é a tua conclusão. Qual é a minha
conclusão então, cara, em ter um carro do ano. Glória a Deus se você tiver um carro do ano. Uma casa incrível. Glória a Deus se você tiver uma casa incrível, concurso, trabalho, tudo mais. Glória a Deus. Mas a nossa conclusão haverá um dia em que nós estaremos aonde Ele está, em que não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais perseguição, não haverá mais sofrimento. Tudo que teremos é Ele. Essa é a melhor conclusão da nossa vida. É para lá que estamos caminhando. É para isso que nós lançamos as redes. É para este dia que nós consertamos as redes. É para esse momento que nós não desistimos. É para esse momento que nós perseveramos. É para esse momento que os nossos joelhos se dobram de novo. É para chegar nesse dia que os nossos olhos choram mais uma vez. Que aí a gente olha a nossa vida aqui e chorar talvez, mas desistir jamais. Não desistiremos. Que Deus levante no meio de nós aqueles que vão ser a voz de ânimo nesse tempo. E vão falar: vamos, igreja, lançar as nossas redes. Que Deus levante no meio de nós aqueles que serão a retaguarda para esse tempo. Não sei se você já assistiu aquele filme Até o Último Homem. Alguém já assistiu? Que Deus levante no meio de nós alguém que vai ser assim. Vai andar com o seu kit de primeiros socorros e vai falar: Deus, me deixa ajudar mais um, me deixa cuidar de mais um, me deixa curar mais um. E assim o reino avança, sem competição, sem comparação, mas com cooperação. Amém? Fica de pé comigo. Você entendeu alguma coisa? Glória a Deus por isso. Que nessa noite, quando você chegar na tua casa, deitar a cabeça no travesseiro, o Espírito te posicione no lugar que Ele quer que você esteja. Se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, você vira uma bomba na mão dEle. Você vira pontual. Você não se torna apenas alguém que funciona. Você se torna alguém que flui. E fluir é muito melhor do que funcionar. Funcionar no lugar errado cansa. Agora fluir no lugar certo, a gente se anima, a gente recarrega. Que você entenda o seu lugar no reino de Deus e não pense que é menor ou pense que é maior. Pense que é o certo, o pontual, o necessário. Se você é mãe, se posicione, seus filhos precisam de você. Você é pai, se posicione, seus filhos precisam de você. Se você é filho, se posicione, nossa família também precisa da gente. Não só os de fora, nossa família precisa da gente. Amém. Feche seus olhos. Eu oro por você e termino aqui. Senhor, obrigada por essa casa. Obrigada pelos meus irmãos. Obrigada pela tua palavra. Ela sempre é viva e eficaz. Ela sempre penetra, ela sempre se aprofunda. Ela sempre divide algumas coisas que precisam sair e outras que devem ficar. Pai, que o coração dos meus irmãos seja animado para este ano. Não uma animação baseada em empolgação momentânea, mas uma convicção de
de que estão no caminho certo, estão vivendo o tempo certo, mas principalmente estão na posição certa. Traz o teu favor sobre a vida daquele que obedeceu. Traz a tua misericórdia sobre a vida daquele que ainda está procrastinando. Traz a tua provisão na vida daquele que já entregou tudo que tem. Traz a tua proteção na vida daquele que já se posicionou no meio dessa guerra. Mas principalmente, Deus, sopra a tua presença sobre nós todos os dias. Naqueles que estiverem lançando as redes, lança com a gente, Jesus. Não nos deixe sair daqui se a sua presença não for com a gente. E naqueles que são consertadores de rede, esteja com eles, Espírito Santo. Esteja com eles para curar outras pessoas, para consolar os que choram, para se alegrar com os que se alegram, para estancar os que estão feridos e sangrando, para abraçar os que precisam de amparo, que eles sejam capacitados em Ti, Espírito Santo. Mas que nós não andemos divididos, desincronizados, desarmonizados. Que nós como igreja, como povo, como um corpo, caminhemos na velocidade certa, sem atropelarmos uns aos outros, sem competirmos uns com os outros, sem compararmos uns com os outros, mas cooperando e contemplando o avanço, cooperando e contemplando o crescimento, cooperando e contemplando quantos vieram, mas quantos permaneceram, pregando o Evangelho e discipulando para o Evangelho. Que nós sejamos bênção na igreja, bênção nas nossas casas, bênção na nossa cidade, bênção no nosso país. Pais, filhos, mães, filhas, famílias, líderes e liderados,